né? O estudo, encontraram lá a magnetita, que ela atraía ferros e alguns metais. Então, começou o estudo do eletromagnetismo na Grécia, e a China começou a fazer as primeiras bússolas. As bússolas sempre apontando para o campo magnético da Terra. Então, já sabe que a única coisa que podia mover a agulha de uma bússola era o campo magnético da Terra. A eletricidade, nessa época, era separada do eletromagnetismo. Uma equipe estava estudando os fenômenos elétricos e outra equipe estudando os fenômenos magnéticos, mas não tinha nada a ver um com o outro. Um estudava uma coisa, outro, mas não tinha nenhuma ligação entre esses dois fenômenos. Então, aqui o fluxo eletromagnético, nós vamos utilizar uma letra grega, também para o campo elétrico, similar é usado uma letra grega, que é o Φ, só que se coloca Φb, campo magnético, Φe, campo elétrico. E o fluxo na unidade internacional de medidas, ele é dado em Weber, ou em unidade equivalente, que é o Tesla, metros quadrados. As unidades de medida. Então, definindo um fluxo de um campo magnético, tá, atravessando a superfície de uma área A. Então, eu coloquei aqui, que o fluxo de um campo magnético atravessando uma superfície de área A. Você vai pegar um elemento de área e vai integrar, né? Então, é a integral do BdA. O campo magnético, ele sai e você integra a área, porque o campo ele é uma constante. Ele pode variar. Mas nesse caso aqui, o campo magnético atravessando uma espira constante, os campos sendo constantes, você joga ele fora da integral, fica a integral de dA é A. Ficaria BA, né? O fluxo. Então, eu tenho aqui uma espira, e esse fluxo desse fluido aqui está atravessando a espira. A espira está horizontal ao caminho do fluxo. Agora eu tenho uma espira inclinada e o fluxo que atravessa é menos. Se esse fluxo for um fluxo do campo magnético, a integral vai ser, nessa superfície aqui, dessa área, vai ser a integral de BdA. Quando eu inclino, é semelhante ao campo elétrico, coloquei aqui, né? Quando eu inclino, a integral vai ser a integral de BdA vezes o cosseno do ângulo de inclinação que teve. O campo magnético, ele pode ser um campo maior que zero, menor que zero ou igual a zero, passando nessa espira, tá? Ele pode passar um campo maior, menor que zero ou igual a zero. A unidade a gente já viu, né, que é terras metro quadrado ou Weber. Então, eu tenho aqui a espira. Eu tenho aqui uma espira com 3 posições, tá? A primeira posição está aqui, o campo. Olha para essa do meio. O campo magnético está atravessando ela. O campo magnético está atravessando a bobina. Esse vetor N, que é o azulzinho, ele é perpendicular a essa espira. Se eu dobrar a espira, ele dobra junto. Então, eu dobrei aqui no lado direito, 90 graus a espira. Então, ele fica 90 graus para a espira também, tá? A espira ficou na direção do campo magnético. Ela estava horizontal e agora está vertical. Aqui também o vetor azul está horizontal. Se você colocar vertical, ele vai ficar vertical. Ele sempre está fazendo 90 graus com a área do objeto. Na A, foi inclinada um pouquinho, então ele abriu o mesmo ângulo de inclinação. Logo, seria aquela minha integral lá de BA, já está integrado aqui, tá? Quem é o campo magnético? Que a integral de dA é A. Nesse caso aqui, BA cosseno do ângulo. E nesse do meio, BA cosseno do ângulo. Só que o ângulo, o cosseno aqui é 1, tá? É zero, aliás, desculpa, o cosseno aqui é zero, o ângulo é zero, e o cosseno de zero vale 1. Então, se você pôr 1,
no lugar do cosseno, fica BA. E quando você põe a espira em 90 graus, o cosseno de 90 é zero. Você multiplica zero por qualquer coisa, o fluxo é zero. Eu vou entrar aqui no laboratório virtual. Então, eu tenho aqui, ó, uma bobina. Eu tenho uma bobina e tenho um ímã, ok? Liguei aqui as linhas de campo do ímã. Então, nós vimos que o campo magnético ele sai do norte e entra no sul. Ele sai do norte e entra no sul. E esse ímã ele tem um campo magnético natural. Essa bobina aqui é uma bobina de cobre. Ela não tem campo magnético, mas ela está carregada de elétrons. E nós sabemos que se o elétron se movimentar, ele gera um campo magnético, gera corrente, diferença de potencial. Então, quando o Orest ligou lá o aparelhinho dele e a bússola mexeu, ele disse que o campo magnético do fio, quando ele ligou, teve uma corrente elétrica, que ele foi estudar o campo elétrico, né? Teve uma corrente elétrica, mexeu a agulha da bússola. Então, ele disse, bom, quem mexe a agulha da bússola é o campo magnético, então está gerando campo magnético também. Veio Lenz, tá? Veio Lenz aqui, vamos voltar aqui, depois a gente vai lá. Veio Lenz e começou a fazer os experimentos que o Faraday fazia. O que o Faraday fez? Faraday ficou aproximando o ímã da espira e notou que tinha uma corrente ao redor. E o que Lenz analisou? Né? A lei de Lenz. Né? A lei de Lenz é o seguinte, ó. Olha, o fluxo magnético ele sai do norte e entra pelo sul. Tá? Então, ele sabe a posição agora, ele sabe a direção do campo magnético. Ele sabe a direção do campo magnético. Agora, ele aproxima o campo do metal e gera uma corrente. Se ele sabe a direção do campo magnético, pela regra da mão direita, ele vai saber o campo magnético do fio, não é o do ímã, é do fio que foi gerado. Então, pela regra da mão direita, aqui tem a letra A, né? Desse lado direito, essas duas figuras aqui, quando ele empurra o ímã, o fluxo que vai atravessar a bobina, quanto mais o ímã se aproxima, maior é a quantidade de fluxo que vai entrar. Cria uma corrente, e pela regra da mão direita, essa corrente cria um fluxo no fio. O movimento da corrente cria um fluxo no fio. Pela regra da mão direita, esse campo magnético que está sendo gerado, que é um campo induzido, né, ele entra, você põe o dedão para cima e dobra o dedo fechando a mão. Então, essa é a direção, você põe o dedão ali no sentido da corrente e vai fechando a mão. Essa é a direção do campo induzido que está sendo gerado com a aproximação do ímã. Tá? Então, aqui embaixo eu tenho aqui uma velocidade no ímã e um campo induzido aqui. Tá? E eu vou determinar qual é o do ímã, eu sei, que ele sai pelo norte e entra pelo sul. Mas o do fio, eu vou saber pela regra da mão direita. Tá? Então, o que Lenz notou? Ele notou que quando se aproximava o ímã da espira, gerava um campo magnético contrário ao campo magnético do ímã. O campo magnético contrário ia repelir o campo magnético do ímã, né? Uma força contrária. Ele gerava um campo contrário para repelir. Mas ele aproximava o ímã e quando ele ia puxar de volta, a corrente mudava, o sentido da corrente, e gerava um campo magnético na bobina contrário ao movimento do ímã. Então, quando ele ia aproximando o ímã da bobina, o campo magnético da bobina, que era gerado induzido, queria afastar o ímã. Mas quando ele resolvia puxar o ímã, ele gerava um campo magnético contrário, querendo puxar o ímã.
para compensar a perda das linhas que estão entrando ou saindo. E ele diz assim, ó, que o sentido da corrente induzida é tal que o campo que ela produz se opõe à variação do fluxo induzido. Tá? Então, o campo gerado vai sempre se opor. Se eu empurro o ímã e o campo está entrando aqui, como mostra a figura do norte, entrando dentro da espira, vai induzir uma corrente na espira de forma que o seu campo magnético induzido vai ser contrário, vai estar saindo, empurrando o ímã para fora. Vai criar um norte, né? Polo norte com polo norte, eles se repelem. E quando ele resolvia puxar o ímã, aí a corrente girava no sentido contrário, criando o polo sul. E polo norte e polo sul ia atrair o ímã. Tudo isso para compensar essas linhas de campos que entra ou sai da espira. Então, está aqui, ó, o observador, né, a lei de Lenz, ele empurra o norte, a corrente gira nesse sentido, pela regra da mão direita, o campo sai. Ele sai. Então, norte com norte, eles se repelem. Mas, quando já estava próximo, que ele ia puxar o ímã de volta, a corrente girar ao contrário, pela regra da mão direita, o campo da corrente induzido ia entrar, puxando o ímã, ou seja, ia compensar as linhas de campo. De novo aqui, ó, o sentido da corrente induz um campo no seu interior, né, no tal que o seu campo se opõe à variação desse fluxo aqui, ó, que o camarada está empurrando o ímã. Ele empurra o ímã para a bobina e puxa. Então, esse fluxo vai se opor, esse fluxo induzido, ele vai se opor ao fluxo do ímã aqui, que você está tentando entrar na bobina com ele. Tá? E aí, o experimento de Faraday, ele vem justamente aí. É agora que nós vamos lá para o laboratório. O que Faraday sacou? Que quando você aproxima o ímã de um metal condutor, uma espira, no caso, né, ela vai gerar uma corrente, e essa corrente pode ser medida aqui no galvanômetro, né? Pode ser medida a corrente. E quando ele afasta, essa corrente também é medida. Mas aí ele pensou o quê? Não é o fluxo que gera, aliás, só o fluxo que gera a corrente, e sim o movimento daqui da mão, do ímã, né? Então ele diz assim, ó, se houver movimento relativo no ímã, aparece uma corrente no galvanômetro. Quanto mais rápido for esse movimento relativo, maior será a corrente na espira. Então, o que faz gerar o campo magnético, a corrente na espira, é o movimento do campo magnético, não é só o campo magnético, não. O campo magnético parado não ia acontecer nada. Vamos lá para o nosso experimento. Laboratório virtual. Então, eu venho aqui, ó. Vou pôr bem devagarzinho o ímã aqui, ó, dentro, ó. Farei o ímã lá dentro, campo magnético está dentro da espira e a lâmpada está apagada. Ou seja, não é o campo magnético só que faz esse processo de fazer com que os elétrons do material saiam do lugar, mas sim um movimento. Tá? É o movimento. Então, o movimento do fluxo gera uma corrente. E aqui a lâmpada acende. Quanto mais rápido, maior. Quanto mais rápido eu movimentar esse fluxo, maior é a corrente. Pode ver que o fluxo do campo magnético está ultrapassando, mas não tem um elemento, uma carga se movendo, a não ser que eu mexa. Ó. Mexe devagar, mas você aumenta. Beleza? Vamos aqui no nosso outro... O ímã tem um campo magnético. Deixa eu ver se eu mostro o campo magnético. Mostrar o campo do ímã. Está aí o campo magnético do ímã. Mas a bússola está orientada, porque ela sofre influência do fluxo do campo magnético.
Mas aqui não acontece nada, está aqui as carguinhas tudo parada. Porque eu preciso variar o campo, né? Faraday fez aquele aqui no nosso slide, ele explica, né? Quanto mais rápido for o movimento relativo, maior será a corrente na espira. Então, não tem movimento, não tem corrente. E aí, qual é a ideia? A ideia, eu quero construir um gerador. Ah, beleza. Coloca esse imã para se movimentar. Abre aqui, cadê? Olha aí, ó. O imã se move, o campo magnético varia e produz corrente elétrica. Isso é o princípio do lá, chega lá em bobina, o que vai aparecer é isso. Só que eles represam um rio, a água vai passar com uma determinada velocidade, essa velocidade essa velocidade é a energia cinética da água, que a água pode estar estática ou dinâmica, ela pode estar correndo com uma velocidade, então é a energia cinética, aí a pessoa represa. O que é feito aqui? É criada uma barreira para que a água venha e se retenha. Quando a água se retém, ela vai subir uma determinada altura. Então, a água vem com energia potencial, com energia cinética, encontra uma barreira, aqui a comporta está fechada, e ela vai se acumular, subindo o nível. Essa energia cinética vai se transformar toda em energia potencial gravitacional. Quando se abre a comporta, essa água vai descer com uma energia cinética maior do que quando não tinha comporta. E aqui vai ser colocado uma turbina, né? E essa velocidade da água, que é a energia cinética, vai gerar uma energia mecânica, que é rodar a turbina, e a turbina vai rodar um ímã dentro de um enrolamento, como esse aqui, ó. A água passando, girando aqui essa turbina aqui, ó, tá? E ele vai rodar um ímã dentro do enrolamento e vai produzir corrente. E essa corrente, ela vai viajar até as nossas casas. Então, essa daqui é a indução de Faraday. Aí, como Faraday notou que o que estava gerando a corrente aqui no galvanômetro é o movimento do fluxo, então ele diz assim, esse fluxo varia com o tempo, transformando em corrente elétrica. Então, está aqui, ó. Variou bem pouquinho, ó. Então, se eu aumentar aqui o tempo aqui, certo? Olha a área da espira. Aumenta aqui a área da espira. Aumenta aqui o fluxo. Ó, aumenta o tempo aqui, ó, em RPM, ó. Rotação por minuto. Mete ali um amperímetro. Tá aí, ó. Resistor com um amperímetro ali para medir. E ali a bússola girando lá em cima, porque a orientação dela ela se orienta pelo campo magnético, né? São dois ímãs. Só que aí, o que o Faraday sacou? Ele sacou que é o tempo aqui, ó, o tempo aqui é menor, que ele está... Então, a variação é menor. Então, é esse tempo aqui que é o segredo. O Faraday diz, pô, então, a jogada é o tempo lá, né? Então, vai equacionar esse negócio, né? Aí, Faraday vai, pã. Olha... O que é a força eletromotriz, a nossa DDP, né? A nossa voltagem? Essa daqui é a lei de indução de Faraday, ok? Que ele diz que, afirma que a variação do fluxo do campo magnético que atravessa o metal induzido, surge uma corrente, e é a variação do fluxo em relação ao tempo. Ó. Aí ele faz isso daí, ó. Variação do fluxo, a variação é uma taxa de variação, uma derivada, né? Em relação ao quê? Em relação ao tempo. Eu vou derivar o fluxo em relação ao tempo. Aí tem um sinal negativo aqui. De onde vem esse sinal? Esse sinal negativo vem justamente daqui da lei de Lenz. Que Lenz diz assim, ó. Quando eu aproximo o ímã, o fluxo vem ao contrário, né? Gera um fluxo contrário. Então, essa variação do fluxo, tá? Em relação ao tempo, ela é negativa, é o contrário. Beleza?
E aí a gente volta agora para a Aspira para ver como é que isso funciona. Vamos ver um exemplozinho. Aí o cara diz assim, ó, se eu tiver um campo magnético em que esse campo magnético for menos alfa T, isso daqui é o valor do campo magnético, tá? Eu quero saber, dado uma espira de área A, que é a área da espira, conforme essa figura aqui, supondo que o ângulo seja fixo, a espira não esteja girando. Vê bem, aqui nesse experimento está girando o ímã, tá? Mas o que acontece se eu deixasse uma parada e aproximasse a bobina? Aqui não vai dar para ver aqui, não. Tá? Eu digo que é o mesmo resultado, porque se eu rodasse a bobina aqui, dentro do fluxo, ela ia fazer a mesma coisa, ia gerar uma corrente, uma força eletromotriz. Então, eu tenho um campo. Esse campo, ele é essa expressão aqui, ó, alfa T, é o valor desse meu campo, tá? E eu vou encontrar a DDP, a diferença de potencial, né? A força eletromotriz induzida. Então, a lei de Faraday, a variação do fluxo em relação ao tempo é igual à minha corrente induzida. Quem é esse fluxo? É o campo, tá aqui, ó, é o campo. Mas quem é o campo? Lembra lá? É a integral de B de A, então é B, campo magnético, B, a área da espira, como ela está inclinada cosseno do ângulo. Né? Campo magnético, a área cosseno do ângulo, que ela está inclinada. A área é fixa, sai da derivada. O cosseno, o ângulo está fixo, porque ele diz aqui, o ângulo está fixo, sai da derivada, a bobina está mexendo. O que vai variar aqui é o campo em relação ao tempo, o campo que vai estar passando aí dentro, em relação ao tempo. Então, ficou a variação do campo. Quem é o campo? Essa equação. Põe essa equação aqui agora, né, e deriva. Qual é a derivada de alfa em relação a t? É alfa. Então, está aqui, ó. Alfa. Ah, mas aqui é menos, aqui virou mais, porque é menos daqui com menos daqui. Aí deu mais. Agora, tem uma espira, está aqui o campo magnético passando, atravessando a espira, né? Só que a espira ela tem uma área A, e a espira agora ela vai girar dentro do campo magnético uniforme. O campo é uniforme, o campo não varia, mas a espira vai girar. A espira vai rodar aqui, ó. E aqui nos terminais vai induzir uma corrente, né? Vai induzir mais corrente. O camarada não vai ver, mas se ligar uma lâmpada aqui, ele vê. Qual é a força eletromotriz? Está aqui a nossa integral, tá? Porque é o ângulo que a espira vai fazendo, né? Ah, mas aí eu vou analisar aqui nessas pontas aqui, ó. Então, o campo magnético vai aparecer aqui. Lembra que se eu souber o sentido da corrente, né? Se eu sei que o campo tá, o sentido da corrente, eu sei que o campo tá, eu coloco o meu dedo, o meu dedão direito e vou fechando a mão. Esse é o sentido gerado do campo induzido, tá? Então, para ômega igual a zero, o tempo vai ser zero, começa a girar lá, né? Eu vou ter aqui o ângulo vai valer de ômega até um determinado tempo. Tá aqui meu fluxo, tá? É B, aqui nessas pontas, cosseno dessa variação aqui, de um ômega t. Tá aqui a lei de Faraday. Eu vou pôr esse camarada aqui dentro e vou derivar. Eu vou derivar pela regra da cadeia, né? A derivada do cosseno vira seno. A derivada do cosseno é menos seno. E deriva fora e deriva dentro, tá? A derivada do cosseno é menos seno, aí lá dentro deriva ômega t, que dá ômega. Pronto. Menos com menos vai dar mais. E esse daqui é a corrente que está sendo induzida na hora que ele gira aqui. O que acontece se eu colocasse uns carvãozinho, né, aqueles carvãozinho aqui, e um metal, para que quando essa espira girasse, ela ficasse esfregando aqui dentro, essa perninha nesse anel de cobre, e essa outra perninha nesse outro anel de cobre, sendo que aqui são aqueles carvãozinho, né? E eu ligasse essas duas pontas aqui a uma lâmpada.
eu ia encontrar a corrente, né? Que seria aqui não é uma lâmpada, aqui é o meu resistor. A lâmpada é um resistor, né? De tantos ohms. Então, o que é I? Né? V sobre R, né? A força eletromotriz sobre R. E quem é a força eletromotriz que a gente encontrou? Não é ômega B seno de ômega T? Então, isso daqui é a minha corrente que está fluindo, e essa corrente é alternada, tá? A gente viu lá que é corrente alternada. Então, isso é um gerador de corrente alternada.